Fala galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado início dia 2 de maio. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, galera. Bom, aqui eu tenho as marcações, tá? As últimas marcações do mês aí que passou abril. Vou só dar uma recordada aí pra gente saber como que a gente tá? Então, para começar eu tenho uma perna 1, perna 2. E a gente tava com uma correção de perna do semanal, tá? Seria essa última perna, mas respeitou e começou a cair. Então essa marcação em branco é o mensal, tá? Dentro do mensal a gente pode considerar o semanal fazendo perna 1, perna 2 e depois vir jogar a perna 3 para baixo, tá? No meio do caminho a gente tinha um possível suporte de semanal fazendo perna 1, perna 2 para jogar a perna 3 e continuar o mensal, que na teoria está em tendência de alta, que foi o primeiro desenho que eu fiz, seria esse, tá? A gente teria que ter ele índice, deveria ter respeitado esse retângulo verde, que seria o suporte do semanal, para de repente continuar a alta do mensal, tá? Mas a gente viu que não respeitou, né? A gente teve os últimos pregões aí de abril, os dois últimos na verdade negativos. O último principalmente rompeu a máxima do dia anterior, depois rompeu a mínima e veio romper os fundos aí, tá? E tá indo buscar o fundo do mensal, que seria essa região de 105, 106 mil, tá? E é isso. Então a gente tem um suporte de mensal aí possivelmente podendo ser quebrado. A gente tem o semanal que respeitou a resistência aqui em cima. Semanal não respeitou o suporte, tá? Se ele tivesse respeitado o suporte, a gente tinha resistência do diário, que eu vou tirar, porque ela não faz mais sentido. Para mim, esse semanal também não faz mais sentido, porque rompeu. E agora a gente está dentro dessa região de suporte do mensal ainda. Se não perder o fundo, a gente ainda pode ter, de repente, uma consolidação, tá? Caiu demais, sobe demais, cai demais, sobe demais e fica nesse range um tempo. Mas precisa perder esse fundo. Sem perder esse fundo, pode ser uma consolidação, porque a gente respeitou a resistência semanal, beleza? Bom, baseado nisso a gente tem que ficar de olho nesse mensal, máxima e mínima, a máxima aqui na resistência do semanal. Fechamos próximo à mínima, tá? Para mim, o que seria interessante observar dado o fim de um mês, a gente teria aí uma retração, caso ele venha a fazer, sem romper o fundo, sem romper a mínima. Se ele vier a retrair, a gente poderia pensar numa região de resistência importante de diário, no meio da vela, mais ou menos, entre 50% e 61% dessa última vela do mensal, tá? Que vai ser a retração do diário aí no caso. E aí vai ser um ponto bastante importante para a gente procurar vendas, tá? Caso ele volte ali. Ele ficou um pouquinho para o lado, aí eu vou traçar de novo, só para ficar mais próximo, tá? Então seria aqui, ó. Só para puxar. Beleza. Tá? Então essa região seria uma região bem interessante de resistência, para a gente ter aí de repente um diário fazendo perna 1, perna 2 e aí depois lá para o meio do mês vir perder a mínima do mensal de abril e aí continuar o movimento de baixa aí, beleza? Mensal, semanal respeitou, diário, a gente pega a máxima e a mínima do diário, como sempre, tá? Como referência, máxima de diário, vermelho, e mínima de diário. Isso para a gente poder trabalhar melhor o intraday, mais ou menos, tá, galera? Para não perder muito tempo. Beleza? Então, só recapitulando, a gente sabe que a gente fechou um mês bem negativo. Se ele continuar a cair e perder a mínima do mensal, ele pode esticar até o fundo, mas aí vai estar esticado, vai estar devendo teste topo, tá? Prefiro que ele corrija antes no diário, pelo menos aí nos 60 minutos, enfim,
tá? Mas pelo menos deu uma respirada nos gráficos menores aí pra gente poder puxar essa queda aí com uma probabilidade maior de dar certo, tá? Marcado máximas e mínimas de diário, ele vai ter índice, tá? Vai ter a primeira resistência nos 60 minutos, tá? Caso ele continue caindo a partir de então, a partir da abertura de ontem, a gente vai ter um primeiro ponto de resistência importante, que seria os 60 minutos, tá? Deixa eu ver um negócio aqui, galera. 60 minutos, é isso aí. Tá? E já a gente pode notar que é uma região de retração e uma região que foi brigada há bastante tempo aqui, que foi onde ele perdeu e veio bem esticado para baixo, tá? Perdendo o último fundo, enfim. Então ali seria uma região bem interessante de venda para hoje, tá? E como ele veio esticado, na verdade ele só corrigiu na média de 15, então na verdade é uma retração de 15 também, retração e médias de 15, retração de 60, tudo convergindo aí por estar muito esticado e não ter corrigido em tempos maiores, tá? Máximo e mínimo então aqui na tela, resistência mais interessante seria o meio da vela aí, o meio do caminho desse último momento de baixa, de 15 minutos, 60 minutos, é indiferente, o que importa é você analisar o movimento, tá? Dentro desse movimento a gente tem os 5 minutos em tendência de baixa, mas os 5 minutos eu geralmente não marco, só marco depois da abertura do Dow, das ações, enfim, tá? Porque eu acredito que seja algo menos forte aí, enquanto a gente não tem unidade, mas como hoje ele vai abrir bem esticado, a gente pode pensar aí num ponto interessante de 5 minutos, embora eu só vá marcar, mas eu particularmente não opero, tá? Vou deixar marcado aqui. Beleza? Então teria essa primeira resistência nas médias, retração dos 5 minutos, amarelo, mais em cima, retração em média de 15 e 60 minutos, que é o retângulo roxo, no meio, entre as máximas e mínimas do pregão anterior, ali seria um ponto bem interessante para vender. Tá? Agora, se ele amanhecer já rompendo a mínima, aí já vai ficar um pouquinho mais complicado, porque aí ele já vai puxar provavelmente pro fundo do diário, tá? E aí ele pode cair um pouquinho mais aí acentuado. E aí fica difícil vender, tá? Aí eu procuraria compras, procuraria suportes nessa região, mas a gente não tem muita coisa relevante. A gente não vai ter muito parâmetro, aí vai ter que pegar só a continuação de quem está fazendo o último movimento, que seria os 5 minutos. Seria a continuação desse movimento mínimo de alvo de compra para pensar numa retração, tá? Então seria esse movimento entre 100 e 161%, 100 e 161% seria uma região para a gente estar pensando em comprar alvo, pensando num movimento de correção, tá? Pensando no movimento aqui 1, 2, 3 e aí comprar esse alvo para a gente tentar pegar a correção desse último movimento no meio do caminho para continuar a queda, tá? Compra difícil porque está muito forte para baixo, tá? Não aconselho. Mínimo de venda 5 minutos, retângulo amarelo, melhor venda, retângulo roxo, 15, 60 minutos, movimento todo entre mínimo e máximo do pregão anterior, tá? Para mim é isso. Começo de mês, primeiro dia do mês, vamos devagar, cuidado, prudência, sem pressa. E vamos junto aí, galera. Valeu, abraço. Follow the light. How do you feel?